Eu vou trazer, então, quem trazer aqui, o pastor Lucas. Ué, mano! Tá mudo, querido, tá mudo de novo. Aí, Rapaz, tudo bom? tá bom, tá maravilhoso, mano. Tá muito frio aqui. Eu ia falar isso aqui, ó, de camisa. Saí até do quartinho lá, ó. Meu olho tá até de japonês, né? Essa época aqui onde a gente mora, a hora que eu tiro os aquecedores dos nossos quartos, e trago os ventiladores. Então eu troco com a garagem. Aí Tá quando chega, certo. aí quando chega outubro, eu levo o ventilador para a garagem e trago os aquecedores. Aqui é o contrário, que nós estamos de maio, né? Agora é maio, junho, julho, até um pouco Entendeu? de agosto é frio. Pastor Lucas, compartilhar com o senhor pensando aqui, né? Porque o que está no meu coração na colheita é justamente filmar a noiva, filmar você e os outros fazendo a obra do Senhor e mostrar live ao redor do mundo. E eu pensando, como é que eu vou fazer o Brasil inteiro, né? Porque o Brasil inteiro já é muito difícil, né? Como é que eu vou ter esse tanto de gente? Vai ter gente em todo lugar, né? Só aqui na igreja tem 4, 5. Eu pensando, pai, como é que eu faço isso? Só aqui tem igreja, tem 10, que cada um vai para um lado. E aí pronto, aí sabe o que aconteceu? Eu pensei no mundo. Aí piorou, ficou esquisito. E eu pensei de ter um programa 20, como é que fala no Brasil? 24/7, ou seja, a colheita ela vai ser mostrada ao vivo 24 horas, 7 dias por semana, sem parar. Sem parar. Porque isso vai fazer parte dos registros no céu, o céu vai estar olhando isso também. E eu pensei nisso, sabe, pastor? Como é que eu mantenho? Eu falo né? É claro, o senhor que está fazendo. Não tem jeito, é impossível. É ele que tem que fazer isso. Mas você pensa, né? Ele te dá o tempo para você pensar e analisar. Ele fala, você vai, eu te sigo. E eu faço o que você está no seu coração, né? Como é que faz televisionar a noiva andando no mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana ao redor do mundo? Então por exemplo, vai ter uma hora que você vai falar num estádio por 100 mil pessoas, né? E você fala, acaba, e aquele é filmado, gravado, eu passo para outra, né? A pastora Nilva lá nas fazendas, depois acaba lá, eu passo para o pastor, né? E vai indo, né, mano? Vai indo, eu falo, como é que consegue fazer um negócio desse? É o que eu quero fazer, mano, não sei como. Não sei como, mano, mas vamos ver, né? Vamos ver. Deus providencia tudo, né? Vamos É, confiar no plano de ele, Deus. ele, 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 ele já falou, né? Falou, vocês estão pensando pequeno. Eu falei, Então, está pensando pequeno? Porque de cara eu pensei, né? De cara eu pensei, um trabalho nesse esquema global vai milhões de dólares até, né? Vai ser muito dinheiro mesmo. Mas pensar, como eles falam aqui nos Estados Unidos, pensar não paga taxa, né? Então pensa, né? Não é pensar, não, sonhar não paga imposto, né? Então. Não, mano, então como é que você está? Desculpa, eu estou aqui animado, porque eu acabei de pensar nessas coisas. Você está bem, mano? Aqui está chovendo bastante, não para de chover, frio e começou frio. Muito frio, muita chuva. E aí tem como é que é? Thunder, trovão? Tem um trovão aí também, mano? Não, aqui não. Normalmente os trovões são em lugares mais áridos e secos, né? Eu não sei porque parece que tem uma relação em lugares que tem mais vegetação e tudo é chuva e vento. Eu ia falar isso aqui, que a gente quase não escuta trovão aqui. Olha, quase nada. Às vezes chove, não tem trovão, nada, muita. Interessante, né? Aqui tem alguns trovões na hora que começam os ventos, aí depois para, aí às vezes tem vento e chuva, mas quando eu morava no Nordeste, que lá é muito seco e árido, é muito trovão mesmo, muito trovão e raio. Você tem preferência, Amado, por um lugar que você gostaria de morar? Tem alguma preferência? Eu não gosto. Eu nasci no Nordeste, suportei muito calor, mas eu não gosto muito do calor. Mas o frio exagerado eu não gosto também. Eu aqui o frio ele chega a ser assim um pouco frio, né? Para não reclamar, mas a gente contorna.
Eu já estou mais acostumado ao frio do que no calor. Lá, quando eu fui para o Piauí, não gostei de ficar lá, não. A terra onde eu... O senhor não sabe o que é frio, não, mas deixa assim mesmo. Tá, é melhor não discutir esse assunto. Eu já sinto frio só de pensar. Imagine se eu tiver que aqui ver. nos Estados Unidos, aqui o pessoal que mora no estado de Minnesota, eles falam a mesma coisa que a gente mora aqui, né? Muito frio aqui, eles lá falam, você não sabe o que é frio, você não sabe o que é 6 metros de neve na porta da sua casa, né? A temperatura menos 30. Então, fica quieto. Menos 30, meu Deus. Isso Muito... deve queimar todas as minhas gordurinhas. Nós tinha um amigo meu, que estava na igreja, até nós conversando do tempo, ele mudou para lá e falou, João, você não sabe o que é frio, não. Ele falou assim, quando você sai de casa, você sente o cabelo congelado, duro. Fica duro o cabelo. Ele falou, não, isso é horror, você é louco, um negócio desse. Menos 30, diz que na Sibéria é menos 46, né? Menos 46. Aqui é Fahrenheit, então tem que fazer o cálculo. Acho que deve ser menos 15 aí no Brasil, né? Mas eu não sei, não. Tem que olhar isso aí depois. Mas ele falou que o cabelo fica duro, assim, ó. Tá bom. Muito bem, amado. Muito obrigado pelo estar vindo. Fazer uma oração sobre o Senhor. Não vou tomar mais seu tempo. Muito obrigado, Pai, por ter trazido aqui para nós, o pastor Lucas. Muito obrigado. Pedimos ao Senhor agora, Pai, que o Senhor colocasse sobre ele os teus sentimentos, a tua vontade, as tuas emoções, e que o teu Espírito agora falasse através da boca do pastor Lucas, que ele venha nos nutrir, Pai, no teu caminho, nos teus sentimentos, Pai. Mostrar para nós, Senhor, o que é importante para nós nessa caminhada desses finais de tempo, as profecias acontecendo. Muito obrigado, Pai, por ter trazido para nós aqui o pastor Lucas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa ele. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém, amém. Amém. Quanto tempo você precisa, amado? Não sei, uns 20, 30 minutos. Tá bom, então, 20, eu apareço uns 25 aqui. Tá bom. Bom, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Perdão aí que eu estou com as mãos dentro do bolso, né? Vou ficar assim um pouquinho... que tá bem frio mesmo. Que a sensação é umidade, né? Não é frio assim, porque já passei frio maiores, mas é a umidade que penetra nos ossos, na roupa, né? E a gente sente muito frio. Então, irmãos, a gente está falando sobre a preparação para dias difíceis, né? Foi a live passada, a gente falou sobre preparação para dias difíceis. Então, o que vai definir os dias difíceis na nossa caminhada, né? Então, eu vou aqui orar o Pai Nosso de uma outra forma para a gente meditar sobre como que nós precisamos ter uma comunhão mais íntima com Deus, tá bom? Eu peguei um vídeo hoje, aí eu escrevi o Pai Nosso na forma como foi escrito em aramaico, e eu coloquei uma versão, aqui é uma versão, tá? Interpretativa do que Jesus quis dizer. Amém? A gente vai meditar sobre esse Pai Nosso. Então é assim, Papai amado, olha lá, preste atenção, Papai amado que estás nos céus, todos os céus, que o teu nome seja santificado em nós pelas nossas vidas e atitudes. Venha o teu reino de dentro de nós para fora, aqui e agora e em todo lugar. Seja feita a tua vontade, como no céu é feita, assim também seja aqui na terra, aqui, agora e em todo lugar e em todo tempo. Dai-nos o pão material, espiritual e eterno que precisamos hoje e eternamente. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Não nos conduza à prova extrema. Esse aqui é um pedido para ser arrebatado. Livrai-nos do maligno. É um pedido para livrar-se da marca da besta. Amém? Então vamos lá, irmãos. Então veja só, nós precisamos nos considerar filhos por causa da adoção que Deus gerou, né? Através da morte e da ressurreição de Jesus. Às vezes a gente fala algumas palavras e elas precisam atingir o seu ponto mais
profundo. E eu me esforço porque também, para mim, quando uma palavra atinge um ponto profundo dentro do meu coração, ela faz uma mudança na minha mente e no meu coração. E ultimamente eu também estou procurando uma mudança mais profunda dentro de mim. Então, você falar que Deus é o seu papai amado é porque você se considera como filho. E filho é alguém que tem liberdade na casa do pai e alguém que é amado, né, por Deus. Então, não tem dúvidas quanto ao amor de Deus. Nós fomos ensinados a amar de forma muito relativa. E por isso nós relativizamos o amor, e quando nós pensamos no amor de Deus, a gente também pensa de forma relativa. E isso causa brecha em nossa mente, em nosso coração, porque na hora da dificuldade a gente vacila. E nós não podemos vacilar na confiança do amor de Deus. É algo que, se a gente ainda tem esse tipo de vacilação, nós devemos preencher essas brechas. Que o teu nome seja santificado em nós pelas nossas vidas. Então, Deus, ele já é excelente em nós. Não que Deus vai aumentar a sua santidade, mas ele vai aumentar a sua santidade em nós, nos santificando e nos fazendo semelhante ao seu Filho Jesus. Então, a santidade de Deus tem que crescer em nós. Não que ela vai crescer no universo, mas em nós. Venha o teu reino, quer dizer que esse reino já está em nós, porque Jesus morreu pelos nossos pecados e ele nos deu a vida eterna. Então, esse reino precisa brotar de dentro para fora. E a gente não precisa esperar alguma coisa acontecer para esse reino brotar. Nós precisamos começar a viver o reino pela fé, com atitudes, exatamente no momento que nós entendemos que esse reino está em nós. E que esse reino se espalha onde nós estamos, né? E aonde Deus nos enviar. Tá bom? A vontade de Deus, né, que ela já é perfeita no céu, ela também precisa ser feita aqui na terra, em todo lugar e em todo tempo. Por quê? Porque todo o céu é de Deus, toda a terra é de Deus. Mas por causa do pecado, o homem, né, e a criação ficaram separados. E Deus mandou Jesus para restaurar essa separação. Aliás, remover, né? E nós somos os ministros de Deus para que essa separação seja concluída, essa restauração seja concluída, né? Então, nós precisamos viver contentes com o pão que cada dia o Senhor nos dá. Por quê? Porque nós não precisamos acumular, né? E nem precisa faltar. Mas se nós aprendemos a repartir o que nós temos, Deus vai multiplicar. E mesmo que a gente passe por algum momento onde falta algum pouco de pão, a gente usa esse momento para se consagrar a Deus, para mostrar que nem só de pão vive o homem. Ou seja, nós passamos a confiar na provisão de Deus e usamos os dias que tem falta de alimento para nos santificar e jejuar. Perdoar as nossas dívidas significa que nós não conseguiríamos pagar com Deus por causa dos nossos pecados. Nós cremos que Jesus e o Pai nos perdoaram por causa da fé no seu sacrifício. E por isso, nós devemos perdoar a todos, porque se Deus não rejeitou nos perdoar, nós não podemos rejeitar perdoar ninguém. Todos nós precisamos perdoar, por mais difícil que sejam as nossas ofensas. E não nos conduza à prova extrema. Essa parte é muito importante. Porque é o seguinte, às vezes nós estamos tomando atitudes que vão nos levar a uma prova extrema. E Deus não quer que nós soframos mais do que o necessário. Mas por causa da nossa teimosia e rebeldia, que muitas vezes nós não reconhecemos, porque ela está lá no íntimo do coração e ela não veio até a nossa mente para nós percebermos quanto nós somos rebeldes. Mas muitas vezes, se a gente observar os nossos pensamentos, começar a prestar atenção neles, e começar a prestar atenção nos nossos sentimentos,
a gente verifica que eles não estão agradando a Deus. E isso é o sinal da nossa rebeldia. Então, nós pedimos ao Senhor para sondar o nosso coração no íntimo e no profundo, para que a fonte daquela rebeldia seja removida. E assim nós possamos nos humilhar e a nossa consciência muda. E o nosso coração para de pensar aquelas coisas ruins, e o nosso pensamento, e a nossa mente para de pensar as coisas ruins, e o nosso coração para de desejar coisas ruins. Às vezes, inveja, às vezes, iras, e até coisas contra nós mesmos. Então, se nós fizermos isso, nós estamos cumprindo o caminho da cruz. Porque o caminho da cruz, ele precisa acontecer em nós, imediatamente. A gente não pode esperar que a cruz seja deixada para o futuro. Por quê? Porque o tempo nessa terra já está abreviado. Então, qualquer coisa pendente que nós deixarmos vai acarretar num prejuízo maior. E esse prejuízo maior será o quê? Ficar no arrebatamento. Então, por isso que nós pedimos que nós não precisemos passar por uma prova extrema, né? Mas que aquilo que Deus já está operando em nós seja suficiente para nos quebrantar e nos purificar e tirar de nós o egoísmo. Porque se nós ainda retermos o nosso egoísmo, né, nós corremos o risco de não ser arrebatados. Então, como o processo de purificação da noiva já está acontecendo e vai continuar até o dia do arrebatamento, então nós precisamos nos submeter a tudo que o Senhor nos conceder de passar, assim como Jó, né? Aceitar tanto o bem quanto o mal de Deus, sem murmurar. Mas também nós não podemos trocar a provação pela tentação. Por quê? Porque a provação é algo que vai modificar o nosso interior para nos aperfeiçoar. E a tentação é algo que o inimigo coloca para nos derrubar. Então, nós precisamos pedir ao Senhor para que nós sejamos guardados do mal e não levados a cair em tentação, ou cair na tentação, mas que a nossa provação seja suficiente para nos purificar e remover de nós aquela dureza, aquela incredulidade, né? Porque assim, a mente carnal, a mente do pecado, a mente do velho homem, ela não consegue crer nas promessas de Deus e nem na palavra de Deus. Mas a mente de Cristo em nós consegue. Então, como é que nós passamos da mente carnal para a mente de Cristo? E como é que nós purificamos o nosso coração? Quando nós nos rendemos e quando nós confiamos na palavra e quando nós clamamos com insistência para que a palavra seja guardada em nosso coração e nós usamos dessa palavra para mudar as nossas atitudes pela fé. Então, se você se deixa quebrantar pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, a palavra de Deus vai modificar o seu íntimo, vai modificar o seu coração. Então, você precisa absorver a cruz de Cristo como morte, para que ela crucifique o velho homem, a sua velha natureza. E, ao mesmo tempo, por causa do próprio amor de Deus, que Deus não deixou Jesus na cruz pregado e foi embora, né? Embora ele falou assim, Eli, Eli, lama sabachthani, Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Deus não o desamparou. Deus o trouxe de volta por meio da ressurreição. Então, a parte de Deus que absorveu o pecado, estava em Jesus, era a parte humana. E essa parte humana recebeu ali todo o pecado através do seu corpo. E ele derramou o seu sangue e ali o seu corpo morreu. Então significa que aquela nossa vida que nós temos hoje também vai precisar passar por esse processo, que é uma vida biológica. Nós temos uma vida biológica.
Então, a vida biológica de Jesus também morreu. Então, algumas pessoas poderão morrer, mas se você mortificar a sua carne, você não precisa passar pela morte, porque o próprio Senhor Jesus falou em João que aquele que crê em mim não morre, mas passa da morte para a vida, da morte espiritual para a vida espiritual. Então, a morte, ela só se torna necessária, a morte física, quando a santificação não é suficiente com as próprias atitudes das pessoas, ou com a própria rendição da pessoa. Por quê? Porque até antes de Deus, do Senhor Jesus, prometer que está voltando, todas as pessoas morreram. Mas a partir do momento que ele está dizendo que ele está voltando, você não precisa morrer. Você pode ser purificado, santificado o suficiente para ser transformado e arrebatado. E nesse dia, o seu corpo terreno será desfeito e trocado por um corpo espiritual. Então, passar da morte para a vida significa espiritualmente e também significa materialmente. Por quê? Porque nós já estamos nos últimos tempos. Então, se Deus precisar recorrer à morte para que você seja salvo, né? Por um lado, você é bem-aventurado, porque você vai ser salvo. Mas, por outro, houve uma deficiência na sua busca. Por quê? Porque o Senhor quer que nós estejamos preparados para a sua vinda. E estar preparados é superar tudo pela fé. Vencer todas as dificuldades pela fé. Então, nós vamos passar por dias difíceis, mas nada vai nos deter, nada vai nos impedir. Então, nós precisamos estar preparados para o dia do arrebatamento, que é onde nós, os que ficarmos vivos, como Paulo diz em Tessalonicenses, seremos transformados. Então, todo aquele que manter-se fiel, renunciar a si mesmo, morrer para si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias, vai chegar a um ponto que não precisa passar pela morte, mas sim diretamente pela transformação e pelo arrebatamento. E isso significa que você foi obediente, você creu, você confiou e Deus executou a obra de redenção no seu coração, na sua vida. Então, tem duas maneiras de nós não precisarmos passar, como disse aqui, livrai-nos do maligno. Não é livrai-nos do mal. É livrai-nos do maligno. Quem é o maligno? Aquele homem mau que vai se manifestar, que é Satanás se manifestando num homem mau na terra. Então, livrar-se do maligno significa não precisar chegar até aquele dia. E para não precisar chegar até aquele dia, ou Deus te tira antes, ou você está preparado para o arrebatamento. Porque se você falhar nessas duas coisas, você fica, mas isso não é para te amedrontar, é somente para te alertar que você precisa se render todos os dias a Deus. E se você faz isso continuamente, Deus vai te dar essa condição de você estar preparado. Mas se você não se rende e dá lugar ao seu velho homem, significa que você dá lugar à carne. E aí você vai deixando de fazer o que Deus quer para fazer a sua vontade. E aí o que acontece? Você vai deixando as coisas ir para um extremo, que é uma prova mais difícil. Então, a renúncia de si mesmo é algo que não pode ser deixada de lado, porque ela representa a morte do velho homem, assim como Jesus foi morto. E a ressurreição de Cristo representa a vida do novo homem em nós. E nós só vamos recebendo a vida nova a partir do momento que nós deixamos a nossa carne para fazer a vontade de Deus. Quando nós, voluntariamente, pela fé em Jesus, porque a fé, ela produz uma decisão voluntária. A fé, ela tem a capacidade
de dar a você uma decisão voluntária. Então, você creu em Jesus, você creu no sacrifício, você creu no amor de Deus, então, voluntariamente, você se oferece para Deus, para que Ele faça nem você a sua vontade. Então, a fé produz essa voluntariedade. E quando a fé produz essa voluntariedade, você está sendo preparado para superar qualquer dificuldade. Porque você não vai depender das suas forças, você não vai depender da sua sabedoria, você não vai depender do seu entendimento, do seu achismo ou do seu poder de decisão. Você vai confiar em Deus, confiar na sua palavra, vai ler a palavra de Deus, absorvendo os conhecimentos, para na hora de você tomar uma decisão, você está guiado por ela, pela palavra e pelo Espírito de Deus. E o Espírito Santo, para aquele que já creu em Jesus, de coração, já está dentro de nós. E já está unido ao nosso espírito. E essa união já está intimamente perfeita lá no Santo dos Santos, que é o nosso lugar mais profundo. Porque nós somos um tabernáculo. Nós temos um átrio exterior, nós temos um lugar santo, que é a nossa mente e o nosso coração, e nós temos o Santo dos Santos. Então, esse poder que está lá no íntimo do nosso coração, no Santo do Santo, onde o sumo sacerdote, que é Jesus, já aspergiu o sangue, ele precisa vir para fora, para o átrio exterior. E ele vem para fora através da nossa obediência, da nossa renúncia de si mesmo, vai modificando o nosso pensamento e modificando o nosso sentimento, que é a santificação do santo lugar. Lembra? O tabernáculo tinha átrio exterior, santo lugar e santo dos santos. Então, o santo dos santos já foi lavado no sangue. Então, agora a santificação vem de dentro para fora, para a mente, para o coração, né? Para o coração, para os pensamentos. Então, o coração, sendo rendido a Deus, vai ser trabalhado para poder ser limpo, purificado, para ser semelhante ao coração de Jesus. E a mente também. E depois disso, vem a glória para o átrio exterior. O que é a glória para o átrio exterior? Quando formos transformados e quando formos arrebatados. Nós não podemos presumir que as pessoas vão ser arrebatadas simplesmente para que o céu herde a carne e o sangue. Não existe isso. Então, todos os que forem arrebatados serão transformados. Todos os que forem arrebatados serão transformados. Então, nós estamos... E essa preparação, ela já está acontecendo. Desde o dia que a pessoa falou assim, Senhor, eu quero estar pronto para a tua vinda. Eu exponho o meu coração a ti, eu exponho toda a minha vida a ti, peço perdão por todos os meus pecados. E purifica-me, Senhor. Mostra o oculto e o escondido do meu coração, para que eu seja limpo. Traga à tona os meus antigos pecados, que são costumes herdados de família, por espíritos familiares, para que eu abandone. E assim você vai estar sendo preparado. Porque ali, no momento que você reconhece algo antigo, que toda a sua família pratica, e todo mundo tem aquele mau costume de praticar, e você, no dia que você reconhece que tem aquilo, você abandona. E ali você está sendo purificado dos seus antigos pecados. Então você está lavando as suas vestes diariamente, todos os dias. Né? E ali você também coloca o seu dia, tudo que você faz, o seu trabalho, né? A sua mente, seu coração, e procura viver na vontade de Deus, sem buscar os seus próprios interesses, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E Deus vai suprir o que você precisa. Né? É promessa dele, que se você buscar em primeiro lugar o seu reino, as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Amém. Eu ia fazer essa pergunta para o Senhor. Nós sempre temos pessoas novas, né? Pessoas que não conhecem o Senhor ainda, né? Nosso Senhor Jesus, né? E eles podem estar ouvindo já sobre esse arrebatamento, e eles, é claro, querem se livrar. Eu não quero ficar aqui nessa terra, não. Eu quero ir embora nesse arrebatamento. Eu não quero ficar aqui.
Então, eles podem vir fazer essa pergunta bem simples, né? O que eu preciso fazer para cair fora desse lugar aqui? Eu não quero... É claro, eles não estão falando de Jesus, porque eles estão aprendendo agora, eles estão querendo cuidar da carne deles, né? E eles falam, eu quero cair fora daqui, o que eu faço? O que o senhor falaria, responderia com uma pessoa assim? Né? Ó, veja só. A cruz, ela diz tudo. Porque quando você aceita a cruz como sendo seu sacrifício, ela vai executar a obra que precisa para você estar preparado. Então, nós temos uma luta que nós não podemos negar. É a carne contra o espírito contra a carne. Então, o que acontece? Quando você creu realmente na obra da cruz, não importa o seu ponto de caminhada, porque está escrito lá em Mateus, que diz assim, que Deus enviará os seus anjos e recolherá cada um aonde estiver. Então, o que significa? Que o que foi feito de diferente nessa situação é para onde você estava indo, né? Porque o arrepender é mudar de direção. Então, se você estava indo para o mundo, você virou a seta e vai para Deus. Agora, não importa se você está no começo da jornada ou no último ponto da jornada. O importante é que você está apontado para Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento, que é estar apontado para o Senhor. Então, vamos supor que falta 5 minutos para o arrebatamento. Mas a sua rendição ela é completa agora, nesse exato momento, desses 5 minutos. Você diz assim, Senhor, eu recebo de todo o meu coração aquele sacrifício como sendo meu. Na cruz do Calvário, eu recebo que o Senhor agora aniquile o velho homem e eu possa viver para ti. Você vai ser arrebatado por causa do quê? Da mesma promessa que Deus fez para o ladrão da cruz. Eram os últimos 5 minutos dele ali. Naqueles últimos 5 minutos, ele não calculou o quanto que ele teria que se render. Ele simplesmente se rendeu totalmente. Uma, porque sua carne já estava crucificada, então ele não podia mais tomar nenhuma providência de livramento da carne. Mas, ao mesmo tempo, ele percebeu que precisava a alma se render. Então, ele estava, de uma certa forma, em vantagem. Por quê? Porque nós não estamos numa cruz agora, amanhã nós vamos tomar uma decisão, e às vezes a decisão não tá correta. Amanhã nós podemos pegar o nosso carro e fazer uma coisa que não era para fazer. E o ladrão da cruz, ele não podia sair da cruz e tomar mais nenhuma decisão. O corpo dele já estava crucificado. Então, a única decisão que restou para ele foi a rendição espiritual completa. Então, essa é a mais importante. Porque hoje, você tem que tomar essa decisão de dentro para fora. Ele, no ladrão da cruz, ele tomou a decisão de fora para dentro, porque ele já estava crucificado fora. Mas ele precisava morrer para o velho homem por dentro. E para morrer para o velho homem, o que ele fez? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, eu estou aqui crucificado, eu não tenho como sair daqui e eu não tenho como evitar a minha condenação. Eu não tenho como evitar, eu estou preso de todas as formas. Como diz na linguagem brasileira, eu estou lascado. Né? Então, me livra. Essa é a petição sincera e honesta que Deus quer que você faça. Me livra. Entende? É só isso. O senhor tocou nesse ponto, que eu já ia fazer essa pergunta, o senhor tocou nesse ponto, eu vou perguntar assim mesmo. Mas o pastor Lucas gosta de pergunta, viu? Ele vive por isso. Ele nem dorme à noite respondendo pergunta que não existe. Vocês podem fazer pergunta que eu passo para ele, viu, querido? Mas, pastor Lucas, aí essa pessoa fala, mas, pastor Lucas, eu não sei o que é fé, eu não sei o que é render, eu não sei nada dessas coisas, eu não sei fé, não sei o que é render, eu não sei, eu só sei que eu quero ser arrebatado e eu acho que eu estou começando a acreditar que existe Jesus. O que eu faço? Então, uma pessoa bem no início agora, que acabou de ouvir do arrebatamento e viu aqueles fogo lá, aquelas coisas, falou, eu não quero falar aqui não, eu quero cair fora. Não sabe nada de render, não sabe nada de fé, não sabe nada de
sacrifício, nada. Primeiro lugar, você não precisa saber nada de fé. A fé é um dom. Quando você recebe um dom, quando Deus te dá um dom, ele opera automaticamente na sua mente, no seu coração. O dom é uma graça que muda a sua condição sem você precisar fazer nada. Então, a fé, ela é dada. Quando você ouve falar de Jesus e que ele é Deus em carne, essa palavra, ela incomoda. Então, não tem como uma pessoa ficar neutra diante dessa palavra. Eu conheço amigos meus que são ateus, que ficam quase querendo me agarrar pelo pescoço quando eu falo que Jesus é Deus. Por quê? Porque aquilo incomoda. Agora, quando você quer mesmo um Salvador, e você sabe que Deus é o único que pode te salvar, por que que Jesus é Deus? Porque outro, no lugar dele, não conseguiria te salvar. E diante de tudo que nós temos no universo como coisas contrárias por causa do pecado, todas essas coisas contrárias são terrivelmente destruidoras. E nenhuma outra pessoa, senão o próprio Deus, pode te defender dessa destruição. Então, é um jogo de tudo ou nada. Deus é tudo e você não é nada. E se você se jogar contra o resto das coisas, você perde. É como um jogo que você está com a carta marcada para perder, só que Deus tem uma carta marcada para ganhar. Então, você não tem nada para ganhar. Você não tem como ganhar, mas Deus tem como dar para você a vitória. Então, você se joga somente porque essa palavra que fala que Jesus morreu por você e que ele é Deus, isso já vai te destruir por dentro e vai construir um novo homem. Entende? É uma bomba atômica isso aí. Não resta nada. O que o senhor está falando, então, é que é complicado andar, é isso que o senhor vai falar para a pessoa? É complicado, vai doer? Não. Toda morte dói. Não tem uma morte que não tenha com dor. E o ladrão da cruz estava doendo. Mas ele não precisou andar mais um dia ali. Quantos minutos foi daquela hora que ele pediu, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino? Quantos minutos foi até a hora que ele, morreu? Sei lá, 5 minutos? 10 minutos? Foi nos últimos fôlegos dele? Eu não sei. Então, a gente não tem que se preocupar com o tempo. A gente tem que se preocupar com a intensidade do nosso coração. Se o que nós estamos fazendo é apenas um querer se livrar, porque querer se livrar da ira de Deus, até o diabo quer. Não querer ficar no arrebatamento, acho que até o diabo gostaria de não ficar. Mas é a questão de você realmente estar pedindo algo que você reconhece que você precisa. Ou seja, um estado de humildade e sinceridade completa. Entende? Porque Deus, o que ele fez com a cruz? Aniquilou o mal. Então, se você diz assim, eu tenho o mal em mim, mas eu aceito ser aniquilado, então você vai passar e vai vencer. Foi o que o ladrão da cruz disse em palavras assim mais profundas. Senhor, ele falou para o amigo dele que estava crucificado, nós estamos aqui porque nós merecemos, são fruto dos nossos pecados. Mas este justo não merece estar nessa cruz. Então ele diz assim, eu tenho um mal no meu coração e eu mereço que esse mal seja aniquilado. Mas ele pensou, tudo bem, eu vou pagar pelo meu mal com essa cruz. Mas como vai ficar depois a minha situação? Mas esse justo que está aí tem a resposta. Então, ó justo Jesus, Senhor e Salvador, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ou seja, eu pago pelo mal porque eu mereço, mas pela tua misericórdia me livra dele como vida eterna. Então, é como alguém que está nas trevas e acredita que existe uma luz para além. Porque tem gente que olha para as trevas e quer que as trevas entrem nele. Porque ele assimila as trevas como um ambiente para a sua vida eterna. E isso não deixa a luz de Deus entrar. Então,
O que nós precisamos é dizer, Senhor, por mais trevas que eu tenha, manifeste a tua luz em mim. Por misericórdia, eu reconheço que tu és Deus. Porque aí você está exatamente agradando a Deus. Por que você está agradando a Deus? Porque Deus mandou Jesus para aniquilar as trevas. E você está trazendo as suas trevas para ele aniquilar. Ele só não vai aniquilar as suas trevas se você não trouxer para ele, você guardar as suas trevas para você. É o único pular fora do barco, como diz, né? Então, a última pergunta aqui para o senhor é, essa pessoa então fala, como que eu vou ter esse relacionamento com Jesus? Como eu posso começar com isso? Parece que você falou aí, conversar com Jesus, né? Então, você está falando a oração para essa pessoa? É uma oração. O que é orar? Todas as pessoas que morrem, aliás, todas as pessoas que se salvam no último momento da sua morte, elas não têm muito tempo para relacionamento. Elas só têm tempo para uma rendição. Relacionamento, elas vão continuar com Deus lá no céu. Agora, as pessoas que ainda têm tempo de relacionamento, uma vez que elas se entregam de coração, o amor de Deus, se você conhece a garota da sua vida, você não vai querer ver ela no outro dia? Então, Jesus é o Senhor da sua vida, então você vai querer ele no outro dia. Então você vai manter esse relacionamento, é consequência do amor. É bom. Eu acho que você está falando o seguinte, então abre a boca, né? Abre a boca e agradece Jesus, eu quero te conhecer, fala, né? Solta a boca, isso é oração. Presta atenção. Você, às vezes, a gente está num lugar tão amarrado de trevas, que a gente não tem sentimentos e pensamentos desejosos de fazer algo diferente. Mas você, pela boca, você começa a falar. Falas como se não... Assim, sem sentimentos, sem nada, só fala. E ali as palavras mudam o teu ambiente. As palavras são poderosas. Porque Deus, ele criou tudo pela palavra. Então, o que acontece? Se você acreditar que aquelas palavras modificam a sua situação, então fale. Né? Fale aquela palavra que você gostaria de falar. Me perdoe. Então, porque assim, o seu pensamento, se você tiver um pensamento assim, eu vou pensar aqui em Jesus, não muda. Se eu vou ter um sentimento, eu vou sentir em Jesus, não muda, sabe por quê? Porque Deus deixou que o poder viesse pela palavra, pela confissão. Então, quando você está num ambiente terrivelmente perturbador, você tem que declarar palavras de vida. Então, você grita, Jesus me socorre, Senhor me acude, Deus me livra, Senhor, eu creio que Tu é meu Salvador. Então são palavras que vão quebrar as cadeias, porque pensamentos, se eu pensar aqui, e se eu estiver tentando sentir, que quando você está em angústia, você não muda o seu sentimento. Quando você está em tristeza, você não muda o seu pensamento, mas você pode falar, você pode pedir ajuda. Você pode gritar, você pode clamar. Amém, amado. O senhor, muito bacana essa live. Não esquece meu título não, viu? Você tem umas 5, 6 vídeos sem título já, para poder falar para as pessoas. Eu mandei 2, eu mandei lá uma lista. É que o senhor confundiu aquela lista, o senhor trocou, aí eu mandei uma correção. Tá, eu vejo lá. Meu querido, o senhor faz oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor? Amém. Ó Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Que a gente possa realmente deixar a obra da Tua morte e ressurreição acontecer dentro de nós. Que essa resistência, esse endurecimento que ainda as pessoas carregam, por causa da carne, do eu, do velho homem, essa resistência obstinada que nós queremos viver para nós mesmos, seja aniquilada, Senhor, para que nós realmente possamos morrer para viver para Ti, Senhor. Para que nós não tenhamos que pagar a conta da vida eterna no nosso próprio bolso. Mas Tu, Senhor, que pagou a conta da vida eterna para que nós tenhamos essa vida, nós possamos aceitar com humildade e reverência que essa dívida já foi paga e que nós não precisamos mais carregar a culpa dos nossos pecados, nem a consequência deles através da morte, mas que o Senhor nos trouxe vida
e ressurreição. E por isso, Senhor, atinge o profundo do nosso coração para nos libertar de todo orgulho e de tudo ainda que nos separa de Ti e de tudo que nos retém presos às trevas e à morte. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 meus queridos. Eu declaro paz e vida sobre vocês, sobre a Lê, sobre seus animais, sua casa, que o fogo sagrado do Senhor limpe sua casa, santifique sua casa com o dom do Senhor, a vontade do Senhor que Ele tem para a vida sua e da Lê. Seja grandemente, abundantemente abençoada a sua vida, pastor Lucas, e a Lê também, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Até mais. Até mais.